Lula, do outro lado, eu digo que ele facilita essa nossa pauta nos Estados Unidos. Boa parte das minhas dificuldades aqui são que as pessoas tenham a atenção devida com o Brasil, mas que enxerguem que não há alternativa de composição com o Brasil, que o Brasil é uma guerra que precisa ser enfrentada do ponto de vista de política externa americana. E o Lula é um cara que facilita muito isso. Ele facilita muito a vida. Quando vieram os rumores de que o Lula estava morrendo lá com o negócio dele bater a cabeça e tal, eu falei, pô, orem por ele, rezem por ele, porque o Lula é o cara que mais facilita a nossa vida quando a gente tem que explicar para o governo americano que o Brasil é um país hostil. E eu sempre falo isso aqui no programa, o Brasil do Lula antagoniza, falo isso no programa e nos programas nos Estados Unidos dos quais eu participo. Todos os interesses americanos são antagonizados pelo Lula. Ora, isso ficou claro já no governo Biden. O Biden e os secretários, a turma que ajudou e levou o Lula à presidência, achou que o Lula ia ficar mais fácil de implementar as políticas globalistas, ao mesmo tempo que iam conseguir se manter o Brasil fora do eixo da China, mas a realidade que se viu foi completamente outra. O Brasil é opositor das políticas dos Estados Unidos em todos os aspectos, é talvez o maior apoiador do Hamas em todo o Ocidente. Né? Tem até aquela foto emblemática do Alckmin cercado de terroristas. O Brasil também, um grande aliado do Irã, né? Até navio de guerra no Irã atracando em Porto Brasileiro, fazendo festa. Tem a China comprando o Brasil inteiro, a ponto de ter comprado a maior reserva de urânio do país na Amazônia, e por aí vai. Mas tem a questão também da Venezuela. Em um momento que o vencedor das eleições presidenciais venezuelanas, Edmundo González, teve recentemente, com as mesmas personagens que eu falei agora há pouco, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, com o presidente da Argentina Milei, né? Volto a dizer, um dos poucos personagens, chefes de Estado, além do Bolsonaro, que foram chamados para a posse do Trump. Eles todos têm uma articulação forte junto ao González, e essa articulação é feita junto ao governo americano. Então nós estamos vendo nesse momento o Lula adotando a postura contrária, endossando a fraude eleitoral da Venezuela e apoiando a posse do Maduro. Veja a reportagem do Estadão. Maduro rouba a eleição e Brasil vai à posse. Lembrem-se, né? O Reinaldo Azevedo deve estar tendo mais um AVC, porque lembrem-se que disse que o Maduro era, na verdade, bolsonarista. Vejam como a visão de mundo dessas pessoas deve ser difícil de explicar para o público. O cara dizia que o Maduro era bolsonarista, o Bolsonaro era madurista e o Maduro era bolsonarista. No entanto, Bolsonaro vai para a posse de Trump e Lula vai à posse de Maduro. Como é que você explica isso para os seus ouvintes? Só pode ser um caso de gaslighting, estimulação contraditória e por aí vamos. Técnicas para enlouquecer. Eu acho que se alguém está assistindo o Reinaldo Azevedo ainda, o que deve ser uma quantidade... eu não sei, digam aqui no chat se vocês acompanham ainda o Reinaldo Azevedo, porque de repente eu estou desconectado aqui. Mas eu acho que não, acho que as pessoas não assistem o Reinaldo Azevedo. Se você... Agora, os poucos que assistem já não devem ter mais capacidade de análise da realidade. O fato é que esse tipo de coisa, a ida do Lula para a posse do Maduro, nos ajuda muito quando nós vamos explicar aqui sobre as eleições do Brasil. E explicar que o Brasil não se preocupa com integridade eleitoral. Que esse negócio de integridade eleitoral do TSE é uma lorota. A esquerda, da qual faz parte o Alexandre, se preocupa com o poder. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.
E esse assunto da integridade eleitoral é um assunto muito caro para o Trump, porque ele sentiu na pele. Não tenham dúvidas que os reconhecimentos das eleições de 2026 no Brasil não serão iguais aos de 2022. E hoje ninguém mais tem dúvida que as eleições americanas de 2020 foram roubadas. E ninguém tem dúvida que as eleições da Venezuela foram roubadas. Mas mesmo assim, o Lula manda um representante do Brasil para prestigiar a posse do Maduro. Que moral um país desse teria para bater no peito e falar integridade eleitoral, eleições seguras, exemplo das urnas eletrônicas? Ora, o Maduro tirou onda com o processo eleitoral brasileiro e a fraude eleitoral só pôde ser verificada na Venezuela acima de qualquer dúvida porque os venezuelanos têm um sistema eleitoral melhor do que o brasileiro. Agora, o Lula e a sua turma não se importam com integridade eleitoral. Se importam apenas com o sucesso do projeto da esquerda, da mesma forma que a turma do Supremo Tribunal Federal resolveu fazer a partir de 2018 ou 2019. O Brasil ainda tentou fazer ali um mise-en-scène, não, vamos pensar aqui, vamos avaliar a situação da Venezuela. Todo mundo sabe que o Lula apoia o Maduro. O Maduro diz que o Lula apoia, menos o Reinaldo Azevedo. O Maduro diz que o Lula apoia o Maduro. E lembrem-se, nas eleições de 2022, eu era proibido pelo careca psicopata de dizer isso. Que Lula e Maduro eram tudo a ver. Porra, apesar de todas as evidências. O importante é que esse contraste ele mostra duas visões de mundo entre o Brasil com Bolsonaro, que pode estar aliado ao Trump e a esse momento vigoroso dos Estados Unidos, com expansão militar, econômica, territorial. Então você tem de um lado, né, a pujança americana, o projeto de liberdade do Milley, da Meloni, da direita europeia que está chegando ao poder, que possivelmente vai chegar no Canadá, que agora tem Elon Musk, que agora tem Mark Zuckerberg. Essa é uma das portas para o Brasil. A porta da liberdade e do sucesso. E a outra porta, que é a porta que o Lula está escolhendo. A porta da China, decadente, em crise econômica, reprimindo a sua população, sem liberdade, um estado de vigilância, como o estado de vigilância do Brasil, que monitora agora a transação de pedreiro, de vendedor de coco, de mais de 5 mil reais. Essa é a porta que o Brasil está escolhendo. A porta da Venezuela, a porta da China. E Bolsonaro na posse do Trump e o governo Lula, ele ou seu representante na posse do Maduro, é icônico, é simbólico, porque é um momento onde nós enxergamos qual o caminho que o Brasil quer seguir. Qual das duas portas o país quer entrar? E vocês me respondam no chat. Vocês querem a porta do Bolsonaro e da liberdade? Ou vocês querem a porta da liberdade e da prosperidade? Ou a porta do Lula? Da repressão e da falência econômica. Essa é a escolha que o Brasil vai ter que fazer em 2026 de uma forma ou de outra.